Iniciativa promovida pela ONG Contato, o evento Outras Florestas chega a Belo Horizonte no próximo sábado, dia 4 de junho, contando com aula-show de ninguém menos que o imortal Gilberto Gil. O acontecimento promove ações pelo meio ambiente, cultura e inclusão social, como forma de desenvolvimento econômico e turístico sustentável para a capital mineira. O evento, no Grande Teatro do Palácio das Artes, traz ainda a participação especial do líder indígena Benki Achininka. Inaugura ainda a exposição de fotos Povos Originários, assinada por Ricardo Stuckert, que fica disponível no Palácio das Artes até o dia 12 de junho. O evento tem classificação livre, acontece a partir das 7 da noite do dia 4, e os ingressos custam entre R$100 a meia e R$300 a inteira, dependendo do setor. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do Palácio das Artes ou por meio do Eventim, que é a plataforma de compra de ingressos. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, a gente entender do que se trata, eu converso agora com o presidente da ONG Contato, Carlos Najib, e também com o coordenador e fundador, Vitor Santana. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alvorada Cultural. Obrigado pela oportunidade e por participar com a gente. Obrigado, nós é que agradecemos. Valeu. A ONG Contato é uma ONG que promove diversos tipos de trabalho, está fazendo 20 anos esse ano, em BH e na região, para capacitação e formação da população, principalmente por meio da cultura. Eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente sobre essa história, esses 20 anos, e como que a gente chegou até onde estamos hoje. Bacana. João, na verdade, a Contato, né, assim, tem muito orgulho desses 20 anos. Ela nasceu para ser uma ponte de interlocução entre jovens de classes sociais diferentes. Na época que a gente começou com essa militância, ainda não tinha muito essa noção de juventude, esse conceito de juventude, que já era forte em outros lugares do mundo, mas aqui não. Mas a gente nasceu como uma ONG de jovens para conectar jovens. Então, a gente começa com o trabalho pensando que esse abismo social, que a gente achava que ia diminuir, acabou aumentando, sobretudo nesses últimos anos, entre as juventudes de classe média e periferia. A gente viu que a cultura era o principal elemento para unificá-los. E começamos a desenvolver uma série de atividades na cidade, de organizações de atividades para colocar jovens de classes sociais diferentes junto através da cultura. Então, a Contato tem uma história muito rica, né? Assim, ao longo desses anos, a gente passou por várias áreas de trabalho, desde o trabalho social, com o trabalho cultural, fomos ponto de cultura, pontão de cultura, trabalhamos com projetos de geração de renda, meta-reciclagem de computadores, organizamos redes nacionais e internacionais de jovens, e nos últimos anos a gente tem se dedicado muito a 4 áreas, sobretudo, ao audiovisual, à música, ao trabalho da articulação internacional e articulação de redes. Então, não é à toa que a gente chama Contato, que um dos maiores ativos que a gente tem é de colocar pessoas em contato e fazer com que isso crie relações fortes, relações profissionais e também relações econômicas. Por exemplo, no campo do audiovisual, nos últimos anos, a gente desenvolveu projetos que trazem os melhores e maiores profissionais nacionais e internacionais de audiovisual para conectar com a população jovem do Estado. Por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um projeto chamado Minas Cine, que conecta as 10 macro-regiões do Estado, com realizadores dessas regiões, com produtores e como Débora Ivanov, que foi presidente da Cine, com o pessoal da distribuição da O2 Filmes, como Minon Pinho, que é uma grande produtora executiva de cinema. Então, a gente faz esse enlace pensando não só em trazer, né, assim, um pouco do que é o conhecimento audiovisual, mas trazendo também para o campo econômico, para a geração de renda. Então, a gente quer, com esse projeto, fortalecer os laços econômicos e produtivos do audiovisual no Estado. Por exemplo, esse projeto também, daqui a um tempo, a gente vai apresentar 2 pesquisas realizadas sobre audiovisual em Minas, inclusive inéditas. Uma sobre o consumo audiovisual, que é uma pesquisa que a gente está aguardando com muita expectativa para entender como e quando e de que forma o mineiro consome o audiovisual. Para quê? Para poder entender quais são as fraquezas e fortalezas de cada região, para poder ajudar a trazer políticas públicas, a construção de políticas públicas. E uma com o FMG para entender qual que é o equipamento hoje do Estado
quais empresas já existentes, ou seja, o que já existe que pode ser potencializado. E com essas duas, criar um plano estratégico de desenvolvimento do audiovisual. Então, assim, todos os nossos projetos, eles têm uma característica maior, assim, macro, de ajudar também uma formação de mercado. Por exemplo, tem um circuito cinematográfico de periferia que está indo aí para a 4ª edição, que é exatamente para conectar os realizadores de periferia da cidade de Belo Horizonte, que é o nosso alvo hoje, um dos alvos preferenciais, trabalhar com a periferia, mas sempre com esse viés de profissionalização. Então, a Contato, ela tem assim, a gente poderia fazer vários programas aqui contando a sua história, mas tentando encurtar um pouco o caminho para a gente também poder falar um pouco do projeto e do evento. É uma ONG que conecta jovens de classes sociais diferentes, conseguiu chegar aqui aos seus 20 anos com muita força e com um olhar para os próximos 20 anos. A gente tem uma sede na cidade, no aglomerado da Serra, que tem um anfiteatro para exibições, para pequenas apresentações musicais, um estúdio, e que ajuda a consolidar o nosso lugar a partir de Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. E a gente sai desse lugar, sai não, a gente entra nesse lugar e partindo um pouco já para esse evento atual que chega aí na semana que vem ao Palácio das Artes, como que vocês chegam nessa questão do meio ambiente, essa questão ecológica dentro da ONG? A sustentabilidade sempre fez parte dos projetos da Contato, né? Ela sempre teve a preocupação de fazer um projeto, encerrou aquele projeto, acabou. Ela busca sempre dar continuidade e que as pessoas pudessem estar progredindo ali dentro. E nessa trajetória, por exemplo, a Contato já teve uma fábrica de vassouras PET. Uma época achava que isso era uma questão sustentável, que ia colaborar. E a Contato entrou nesse projeto, né, para fazer esse tipo. Depois, a Contato, por exemplo, teve em Contagem, que existia um núcleo da Contato lá em Contagem, fez uma oficina de meta-reciclagem, que era você aproveitar, né, todos os dispositivos de informática para poder remontar, fazer novos equipamentos e tudo, né, visando diminuir o lixo eletrônico e aproveitar melhor os componentes. Então, na trajetória da Contato, sempre esteve marcado. Em 2011, a Contato já fala em turismo sustentável para Belo Horizonte, que já estava se discutindo Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, e a Contato traz essa discussão para o campo também. Agora, outras florestas, a gente pode falar que é um amadurecimento de toda essa trajetória e com foco bem explícito e bem direcionado para a questão ambiental, embora ela estivesse perpassando por toda a trajetória da Contato. Só que agora a gente resolveu fazer uma coisa que fala, olha, isso está no DNA da Contato, vamos mostrar que a emergência climática coloca isso na frente, né? E que a gente vai buscar, junto com a sociedade, uma resposta para isso. E eu acho interessante colocar também, João, que aí faz um gancho para a questão do bem que a Xaninca, que é nessa articulação de redes e trabalho que a Contato desenvolve. A gente conheceu o Benk em 2013, lá na aldeia dos Axaninca, lá em Marechal Taumaturgo, na fronteira com o Peru, no Acre. E eles têm um trabalho monumental de reflorestamento, além do trabalho de recuperação da própria cultura, e replantaram mais de 3 milhões de árvores lá na região deles, que era uma região desmatada, uma região que estava entrando na questão da soja e do garimpo. E o que veio de aprendizado disso, que um dia ele falou para a gente lá na aldeia? Vocês ficam muito preocupados com a questão ambiental, com a questão do desmatamento da Amazônia, mas acho que o ideal é vocês do Sudeste preocupar com o reflorestamento das próprias cidades. Então, isso acendeu uma luz para a gente muito forte, e daí nasce um pouco essa ideia de outras florestas, porque, né, agora na pesquisa do projeto, é muito mais interessante a gente ter uma ação na própria localidade de reflorestamento, de apoio às ações ambientais locais, como as agroflorestas que já existem na cidade. A própria Secretaria do Meio Ambiente tem todo um georreferenciamento dessa questão na cidade, de onde estão as nascentes de água, porque você sabe que plantar árvore é plantar água, né? Então, a gente junta duas pontas aí do trabalho da Contato. Uma que é esse trabalho ambiental que já tinha essa trajetória e agora vai para uma coisa mais ativa, e o trabalho com a periferia. Então, Outras Florestas nasce com a missão de replantar, de reflorestar Belo Horizonte a partir das periferias, com a participação das comunidades. Então, esse aqui é basicamente o espírito dessa ação, e que visa, como eu falei, dos 20 anos para trás,
que visa um olhar visionário para os próximos 20 anos. Então, você vê ações aí como Tire o Pé da Minha Serra, essa luta contra a mineração que degrada demais o meio ambiente, essa questão, né, que a gente sofreu, esses crimes ambientais aí de Brumadinho e Mariana. Então, assim, e a gente junta também a ponta da cultura. Então, nossa ideia é reflorestar a cidade a partir da periferia com a ação cultural e com o setor cultural da cidade, com os blocos de carnaval, com os artistas de periferia, porque outra coisa que a gente descobriu é que não adianta só colocar a semente. O mais importante é como que você vai manter aquela semente viva, porque senão, nas palavras, inclusive, de um diretor lá do meio ambiente, ele fala, senão vocês viram exterminadores de mudas. Você faz as ações de plantio e vai para casa achando que está tudo resolvido. Não. Você tem que ter um processo de adubo, né, da questão do adubo muito séria, da questão da água, da questão das podas, e aí que entra a questão da comunidade e do setor cultural. Então, assim, as ações que vão ser promovidas, né, mais para frente do projeto vão ter todo esse cuidado para a gente não virar exterminador de muda e sim reflorestar a cidade, como é a proposta do projeto. E o Bem Caxaninca se insere nesse contexto, porque ele faz isso em grande escala na Amazônia e vai contar um pouco também no dia do evento o que isso significa para a dimensão também espiritual da humanidade, né? Então, assim, é uma disputa ambiental, uma disputa de sobrevivência humana da espécie, mas também espiritual. Então, assim, a relação que as crianças, a Xaninca, têm com as árvores. Inclusive, eu queria indicar, tem um vídeo muito importante no YouTube sobre os Axaninca e essa questão que chama A Gente Luta, Mas Come Fruta. E como que é uma luta diária, como que é cotidiano essa questão do reflorestamento e o plantio, né? Não só de árvores, mas como também de árvores frutíferas. Você vê hoje a fome aumentando brutalmente, né? Sobretudo nesses últimos 2, 3, 4 anos, e como que ações desse tipo, ligadas a agroflorestas, dentro das próprias cidades, podem ajudar a minimizar esses impactos. E você comentou da participação do Bank, como que surgiu essa participação e o nome dele para dentro do Outras Florestas, mas outro nome também de muito destaque é o cantor, compositor, autor, agora imortal da Academia Brasileira de Letras também, né? O Gilberto Gil. Como que se chegou no nome do Gilberto Gil? Ele também tem muita conexão com essa questão do meio ambiente, com tudo isso, mas como vocês chegaram ao Gilberto Gil para esse evento? Então, em 2014, em dezembro de 2014, um dos nossos projetos de articulação de rede chama Cidadania 2.0, que a gente estava fazendo um trabalho junto com a Fundação Banco do Brasil na época, de mapear as 33 principais redes de movimentos sociais do Brasil. E a gente fez um encontro em São Paulo, em dezembro de 2014, em que a gente colocou Bem Caxaninca, Gilberto Gil e os principais representantes dessa rede já em contato lá atrás. Então, o Gil foi parceiro da gente desde 2014 na construção dessas ideias. Então, a gente, né, assim, uma ONG que trabalha com juventude, com cultura, com meio ambiente, a gente veio consolidando um relacionamento com ele ao longo desses anos. E quando a gente chega agora e colocou essa questão de lançar esse projeto, 20 anos da Contato, nos 80 anos dele, ele topou na hora. E aí veio de uma experiência que o Helder Quiroga, que é também da coordenação, fundador da ONG Contato, teve com ele como produtor, foi de uma aula show sobre tecnologia e a obra de Gilberto Gil, em uma live ainda no período pandêmico, bem encerrado, e que foi muito interessante, porque as músicas dele, que falavam desse tema, eram entremeadas também por algumas perguntas que levavam à reflexão do Gil, que você sabe que, se você viu Roda Viva na segunda-feira, são tão importantes quanto a sua própria obra. Ele tem uma reflexão, assim, uma capacidade de trazer elementos da filosofia, da espiritualidade, né, para falar sobre os temas. Então, a gente falou, olha, como essa aula sobre tecnologia e a sua obra deu tão certo, vamos pensar, então, sobre a relação do meio ambiente à obra de Gilberto Gil. E ele topou, já existia esse relacionamento anterior com o Benck, ele conhece muito a história ancestral dos Axaninca, e a gente teve essa ousadia aí de lançar esse projeto que começa em BH, mas quer espalhar sementes pelo mundo, juntando duas entidades, porque o Benck, para além de um ativista, ele é um xamã muito importante, inclusive premiado internacionalmente, e o Gil, para além de xamã, também agora imortal, e um dos
né, um dos deveres aí que os imortais têm são as reflexões. Então, a gente vai juntar a trajetória do bem, que é o seu poder espiritual dos dois, para poder, além das canções de Gilberto Gil que tratam desse tema, ouvir um pouco das reflexões dos dois sobre essas questões. Acho que a primeira que me vem à mente, assim, talvez seja a mais óbvia, é a Reflexão, né, do Gil. E, assim, é o disco, é o trabalho. Tem algumas outras que vocês conseguem dar Na verdade, a gente não pode, até gostaria, mas não pode por questões de contrato, porque como é um show exclusivo, o Gil ele falou, vamos deixar para o pessoal ver na hora. Agora, com certeza, a obra do Gil ela dialoga em vários momentos. Eu também posso falar que, além de coordenador da Contato, e também como a Contato trabalho com música, eu também sou músico, compositor e conhecedor profundo da obra do Gil. Então, ele é um dos primeiros aí que trazem, ainda nos anos 70, essa questão, porque na hora que as questões já estão postas, a gente pensa que elas sempre existiram, né? Então, igual eu falei, da juventude. Juventude. Nos anos 90 não tinha esse conceito de juventude muito claro. Hoje já tem. A questão do meio ambiente é igual. Ninguém nos anos 70 lutava pelo meio ambiente, não tinha essa noção global que hoje é uma coisa tão corriqueira. Mas, como diria Ezra Pound, que era um poeta norte-americano, os artistas são as antenas da raça. Então, um artista como Gilberto Gil capta essas frequências aí primeiro do que todo mundo, sabe? Então, assim, tem vários lugares, inclusive não só, mais explicitamente o Gil, acho que foi esse ano ainda, se juntou com o próprio Sebastião Salgado numa ideia parecida com Refloresta. O Sebastião Salgado, né, o grande fotógrafo mineiro reconhecido mundialmente, traz um pouco essa questão, e quem estava lá do lado? Gilberto Gil. Então, agora, né, Najib, estamos trazendo um pouco para o nosso campo e trazendo também esse setor um pouco da cultura e fazendo de BH um pouco um lugar de experimentação de uma ação que junta a cultura e o meio ambiente, mas que pode ter um impacto, inclusive nacional e internacional, muito forte. É o que a gente espera, é o que a gente vai trabalhar para os próximos 20 anos da Contato. É legal que BH, que é a cidade de Jardim, agora pode ser palco desse movimento, né? Está quase sendo era. A gente quer trazer de volta, né, Najib? Existem vários movimentos, é importante ressaltar isso. Belo Horizonte já tem vários movimentos para reflorestar, para plantar nas ruas da cidade, para cuidar de parques. Então, nós estamos entrando nisso, né, dando mais uma colaboração em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que nos mostrou também esses outros projetos, e nós vamos somar esforços com essas pessoas que já estão aí trabalhando nesse sentido de recuperar o título de cidade-jardim de fato, né? De ter áreas que foram degradadas, recuperadas, de ter áreas que não se deixem degradar, né? Que podem estar ameaçadas, enfim. Mas isso tudo exige, como o Vitor falou, uma participação da comunidade, né? Então, a gente está colocando a cultura junto com o meio ambiente, que a cultura ela é um polo de atração, né? Ela vai servir como mobilização das pessoas, para atrair as pessoas, para a gente capacitar essas pessoas para cuidar desse plantio, para cuidar das áreas que a gente for trabalhar em parceria com essas outras entidades e com a Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. E, assim, você comentou, Vitor, da aula show que foi feita já nesse tema de tecnologia, mas como que funciona essa aula show? Como que é o formato dessa apresentação nos palcos, principalmente agora para Outras Florestas? Então, você vê como é que a gente é ousado, assim, primeira vez que a gente vai fazer ela em palcos. Então, assim, na verdade é uma coisa bem simples. O pessoal tem perguntado muito, mas, assim, às vezes a gente ficou até preocupado. Eu falei, Najib, é um conceito que a gente vai agora emplacar ele, daqui a pouco está todo mundo fazendo. Porque o que acontece? Como eu te disse, a Maíra Lemos, né, que é uma grande jornalista mineira, vai fazer essa interface com algumas perguntas, são alguns ganchos para tratar de questões como, por exemplo, meio ambiente e espiritualidade. Então, assim, o Gil, que tem, né, uma relação aí com o candomblé, com as tradições afro-brasileiras, vai falar um pouco sobre isso. Como que essa questão do meio ambiente traz a questão ancestral. Na questão do candomblé, que eu também sou do candomblé, sem folha não tem nada. Sem folha não tem cor. A Bethânia canta isso no começo de um disco dela. Entende? Sem natureza não tem Oxóssi. Sem natureza não tem Xangô. Entende?
Então, vão ser perguntas assim que vão ser ganchos para trazer as reflexões e, na sequência, músicas ligadas a esse tema que vão perfazer um panorama de reflexão e arte. E agora, o que eu chamo a atenção é que é um show absolutamente exclusivo. O Gil, ele está... as músicas que a gente escolheu com ele, que infelizmente eu não posso contar quais são, mas que são inacreditáveis, vão receber um arranjo só para esse dia. Só para esse dia. Então, assim, nos 80 anos do Gil, ter ele aqui, ele que está vindo aí, participação no Mita, vai ter a participação no Rock in Rio, tem aí o reality show da família dele, que vai acompanhar toda a turnê no segundo semestre na Europa. Então, assim, conseguir esse olhar carinhoso de Gilberto Gil com a sua obra e sua reflexão, para a gente de uma riqueza extraordinária, sobretudo nos seus 80 anos. Então, na verdade, nada mais vai ser do que algumas pequenos ganchos assim de conversa para ele poder encetar as reflexões, e na sequência vai vir o Benk e a Xaninca, que vai se juntar nessa história, né? Assim, porque a cultura indígena é como a cultura negra, tudo é com música. Então, assim, a natureza xamânica do Benk é música. Então, assim, na cultura indígena, eu tive a experiência de participar isso com o Helder lá na aldeia, tudo é ritualístico. E todo ritual tem música. É muito difícil ter um ritual silencioso, que difere muito, por exemplo, das tradições católicas, né? Da coisa do silêncio, da reza para si mesmo, que é um momento importante. Na cultura indígena, na cultura afro-brasileira, a música é um dos principais elementos, o canto. Na verdade, é o canto, porque não existe esse conceito de música, né? Os cantos, eles funcionam como respiração, como alimentação. Não existe essa noção de canção. Canção é uma apropriação ocidental, uma visão nossa que a gente tem até industrial, quando a música tem que se colocar como produto, que tem que ter começo, meio, fim, arranjo, sabe? Mas nas culturas ancestrais, a música ela é como respirar. Então, natural. O Benk, como legítimo representante disso, um dos maiores do mundo hoje, vai trazer isso, e ele, como já conhece o Gil, conhece essa história, os dois certamente... O Gil fala muito da afinação da interioridade, que é um processo de conexão que você tem consigo mesmo, que é de um pouco meio de uma elevação espiritual, que a gente vê isso, quem for conhecer, estiver lá no Palácio das Artes, ou conhecer um pouco da trajetória do Benk, assim, parece que ele está sempre afinado espiritualmente para trazer mensagens importantes para a humanidade. Ele dorme, acorda pensando na solução dos grandes problemas da humanidade, menos do que nos seus problemas individuais, claro que nos problemas da comunidade, mas existe ali um outro campo aí que a arte talvez conecte interessantemente aí, que é essa afinação da interioridade, colocando-se na luta por um mundo melhor e um mundo que tenha mais verde. E a gente aproveitando para, né, a floresta amazônica, a gente tem que defendê-la, mas quem sabe se a gente não conseguir reflorestar Belo Horizonte e outras capitais, a gente não ajuda também um pouco, dando a nossa contribuição no nosso cotidiano, que é igual também, para terminar a fala, no meu lugar, a relação com os orixás é uma relação que está no cotidiano. Ela não é uma relação pós-morte. Se você quer ali, você tem um problema, quer cultivar o seu orixá, você cultiva aqui agora. Então, assim, acho que a gente tem que defender o nosso espaço. Belo Horizonte tem muito como replantar, sobretudo nas periferias, tem como trazer de novo um clima muito mais ameno, e também a questão da água, né? Sabe que nos próximos anos a água vai ser um dos grandes ativos do Brasil, e quanto mais planta e árvore a gente tiver, mais água a gente vai ter também. E além da música, além da apresentação, acontece também a exposição, né? Povos Originários, que é uma exposição fotográfica que vai até o dia 12 de junho e fica também lá no Palácio. O que vocês podem contar para a gente dessa exposição em específico? Ricardo Stucker é um dos maiores fotógrafos brasileiros, e a partir de 1997 ele começou a dedicar muito da sua carreira a fotografar a fotografia indígena. Então, ele começa pelos Yanomami. Várias dessas fotos que a gente vê de índios isolados são do Ricardo Stucker. Então, ele tem uma militância pela causa indígena, assim, absolutamente louvável. E ele acabou de lançar esse livro, Povos Originários, que assim, traz assim, um retrato do que há de mais profundo dessas comunidades, né? Lembrando que o Brasil tem
para além do português, mais 220 outras línguas indígenas, que a gente nem considera a riqueza que tem isso, né, assim, cultural, e talvez seja o lugar onde tem mais ancestralidade no mundo hoje, mais até do que na África e em lugares da Ásia. Então, o Ricardo ele tem essa sensibilidade, vai ser a primeira vez que ele vai fazer uma exposição dessa no Brasil, só teve uma vez na Argentina, e apesar do pouco tempo, acho que assim, é muito importante, quem puder ir no Palácio das Artes até o dia 12 de junho, entender a grandeza dos povos originários do Brasil. Então, assim, resgatando um pouco o fio da meada de Outras Florestas, começa com a sugestão do Benck, com a trajetória da Contato no meio ambiente, nossa relação de aproximação com o Ricardo Stucker. O próprio Ricardo Stucker tem uma relação antiga com o Benck, a Xaninca. A Cris Stucker, que é sua mulher, é do Acre, conhece o Benck, conhece o Zé Xaninca. Então, assim, para além do trabalho que ele desenvolve, foi fotógrafo do presidente Lula há muitos anos e está há muitos anos também acompanhando o Lula, a paixão dele, o olho dele brilha pelos povos originários. Então, o BH vai ter a oportunidade de ver um pouquinho dessa trajetória dele. Eu agradeço demais aí a conversa e agora deixo o espaço aberto, se vocês quiserem deixar algum último recado, alguma coisa que não foi dita ainda, um convite, o espaço é de vocês. Quero agradecer a Alvorada pela oportunidade e convidar todos os ouvintes, né, da rádio para comparecer no Palácio das Artes do dia 4 para esse show inédito, único, exclusivo e que, como o Vitor narrou aí, é uma coisa bem diferente, muita música, mas as reflexões que eu acho que são importantes nesse momento, né? Então, eu deixo o convite para todo mundo participar e acompanhar o Outras Florestas através das redes da Contato, né, no Facebook, no Instagram da ONG Contato, porque o projeto ele é lançado no show, mas ele vai continuar. Nós esperamos que nos próximos 20 anos ele esteja aí fazendo esse trabalho, né? Então, contamos com todo mundo, participar das redes sociais da ONG Contato, Instagram, Facebook, para acompanhar o projeto. Né? Da ação das pessoas não tem projeto, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e esperamos todo mundo no Palácio das Artes, dia 4. Maravilha. Obrigado, João. Muitíssimo obrigado, gente. Só lembrando, o evento Outras Florestas, com a aula show de Gilberto Gil, participação especial do líder indígena e xamã Benck Achaninha, que acontece no próximo sábado, às 7h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Os ingressos ainda podem ser adquiridos lá na bilheteria do teatro ou então no site eventim.com.br. Gente, muitíssimo obrigado. Até mais. Um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau.